sejam todos bem-vindos ao nível 2. É isso aí, estamos no nível 2, que é sobre analisar. E para chamar para esse papo muito importante sobre analisar, Johnny, nós temos uma convidada muito especial. Quem é, Johnny? É isso aí, pessoal. Camila Reis, carinhosamente chamada pela gente de Cá, uma pessoa com uma enorme experiência, tanto do lado da indústria, como também agora enquanto consultoria. E isso é muito bacana trazer para você esse olhar, porque quando a gente fala de analisar, é essencial que a gente traga pessoas que tenham ali a experiência do dia a dia, assim como você, que também precisa desenvolver ali a experiência de aprendizagem. Cá, seja muito bem-vinda. Vou pedir para que você se apresente também para o pessoal te conhecer e a gente possa, então, oficialmente apertar o start da nossa experiência aqui. Legal. Olá, pessoal. É muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com vocês com a experiência. Eu trabalho há mais ou menos 20 anos na área de RH, sempre atuei na área corporativa. E como vocês sabem, a área corporativa, a gente trabalha muito com projetos, né? Seja a implementação de um game ou de um treinamento. A gente considera projetos porque tem 3 etapas, sempre o começo, o meio e o fim. E para que a etapa chegue, né, a etapa final chegue com sucesso, né, a entrega do projeto, a etapa inicial é muito importante, que é o que a gente está vendo agora aqui, nesse momento juntos. Ai, ótimo. Ô, Cá, acho que você já tocou em pontos essenciais, né? Então, o pessoal, vocês, né, pessoal, já passaram pelo nível 1, que foi de identificar, e agora a gente considera analisar um aprofundamento maior do que foi identificado, do que foi levantado, né? E aí a gente traz nesse bloco, e a Camila vai nos trazer alguns insights, de analisar a realidade, né? Fazer um mergulho, um estudo maior sobre essa análise da realidade da empresa, da cultura, analisar o problema a ser resolvido pela experiência de aprendizagem gamificada, analisar o público e analisar as expectativas. Ou seja, Camila, é muita coisa, né? Mas assim, é muita coisa. De uma maneira geral, né? Fala um pouquinho pra gente dessa importância de analisar. Porque pensa assim, nós levantamos diversos aspectos, nós já levantamos tudo aquilo, mas é hora de parar e realmente analisar. Qual é essa importância? Legal. Bom, como você disse, tão importante quanto gerar é você analisar as informações que você coletou. Independente do tamanho da empresa, se é uma empresa pequena, média ou grande, sempre que a gente está falando de dados, de expectativas, é muito importante você fazer um duplo check. Então, acho que essa é a primeira dica. É importante que, às vezes, você pode acabar encontrando algum desalinhamento dos dados, dos números, alguma diferença de opinião. Então, significa que antes de você ir para frente, agora é a hora de você fazer esse duplo check, tá? Pode acontecer de, no meio do caminho, alguma coisa precisar ser mudada. Mas aí não vai ser por falta de análise inicial, e sim porque às vezes tem alguma mudança de contexto, então isso faz parte. Um exemplo dessa parte de duplo check é uma experiência em que eu vivi, que eu tinha que fazer um jogo sobre ética. Uma das fontes de dados que a gente levantou naquela época foi o histórico de chamadas na linha ética. Naquele momento, as chamadas elas eram compostas por categorias e a gente precisava saber qual era a categoria que mais tinha chamados. Significava que era maior nosso problema ali. Então, ali tinha que ser o foco da nossa atuação. Existia um erro nesse relatório e a gente só pegou nessa parte de duplo check quando a gente comparou anos anteriores. O número era imensamente maior, então a gente viu que alguma coisa estava errada. E acontece, né? Não por questões de erros de alguma área ou outra, mas porque acontece. Então, foi importante, a gente revisou o número e assim a gente focou corretamente a atuação, a intervenção de treinamento naquela hora. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão do seu ponto de vista. Quando você está mergulhado no projeto, é possível que às vezes você não enxergue todo o contexto ou a demanda que é necessária. Então, é muito importante que você tenha um mentor, uma pessoa que você identifique como sua de confiança, para que você possa validar as principais impressões dos dados coletados e fazer uma visão geral do contexto. Essa pessoa com experiência na empresa, ela pode também ajudar você a checar se a sua análise está correta ou não.
Um exemplo que eu trago para vocês desse ponto é a parte de treinamento de liderança. É muito complexo porque existe um elemento de cultura e conflitos que às vezes acontecem entre as áreas. Quando você conversa com um gestor, ele vai conseguir ter uma visão geral de outro nível hierárquico, principalmente, e pode te dar um input que você não tinha visto. Então, esse tópico, liderança, é um exemplo muito importante de que um mentor vai te ajudar a delimitar bem quais são as principais fontes para você focar nessa formação de liderança, tá? E assim, por terceiro ponto que eu traria para vocês hoje como uma dica, seria você estabelecer alguns parceiros de projeto. Nessa fase, é muito importante você envolver algumas pessoas chaves na organização que têm opinião formada. Formadores de opinião, a gente chama. Não necessariamente precisa ser alguém que esteja dentro do projeto. Normalmente, essa pessoa não está no projeto. Mas são pessoas que você pode comentar sobre o projeto, explicar um pouco como é que foi a coleta de dados e a análise que você fez e qual é o objetivo final, aonde vocês vão chegar com o projeto. Para que eles também comprem desde o início. E lá no final, durante a entrega, eles vão ser os seus apoiadores. Legal. Um exemplo disso, que eu já vivenciei, foi a reformulação da integração de funcionários. Seja ela em formato de jogo, ou de games, ou de simples apresentação para empresas pequenas, por exemplo, é muito importante você escolher alguns líderes da empresa que têm uma opinião formada e que costumam contribuir com os processos de RH, para ver se eles entendem essa nova reestruturação. Porque senão, lá na frente, eles podem, entre aspas, sabotar o processo, não estimular o funcionário novo a participar e fazer corretamente a integração. E isso pode prejudicar muito o engajamento e, consequentemente, o resultado do seu trabalho. Então, essa seria a minha terceira dica, né? Os parceiros que possam comprar o projeto com você. Legal. Então, é isso. 3 principais dicas da importância de analisar os dados corretamente nessa etapa antes de seguir adiante. Que legal, cara. E eu acho que você trouxe um ponto, né? Essa terceira dica ela é bem legal, porque a gente comenta, né, que quem não participa pode virar crítico, né? Então, você ter ali pessoas estratégicas, ou até mesmo áreas estratégicas do qual é essencial, por exemplo, quando você fala de board, você trazer a área de comunicação para dentro do projeto, você trazer ali outras áreas que compõem a experiência é essencial, né? Eu acho que muito ligado a isso que você trouxe, muito bacana, né, André? Eu e o Johnny, em muitos projetos, o que a gente faz? A gente busca envolver algumas pessoas estratégicas mesmo, eu acho que muito bem colocada a sua dica. Muito cuidado também para não colocarem muitas pessoas no processo, porque isso pode dificultar também, né, o andar da carruagem. Então, é muito bacana. Agora, Carla, você comentou uma coisa bem interessante também, sobre a análise do problema, né, o levantamento aí dos indicadores, né, a gente vai, na experiência de aprendizagem, a gente vai falar um pouco dos indicadores qualitativos, quantitativos, se existe. E isso dá um norte muito bom para o desenho de conteúdo, né, Ká? Quando a gente vai pegar o conteúdo que muitas vezes é denso, o conteúdo é enorme. Então, analisar bem, analisar com cuidado faz com que evite retrabalho no meio do processo também, né? Exatamente. É aquela velha frase, se você não sabe exatamente para onde você vai, qualquer lugar que você for tá bom. Então, na perspectiva de resultados, dentro da organização, isso não serve, porque a gente precisa saber exatamente qual é a nossa meta final. O levantamento de dados é muito importante justamente para trazer a particularidade da sua empresa. Você precisa focar e atuar naqueles pontos de dor naquele momento, ou então coisas que podem virar um ponto de dor no futuro. Por isso que os dados vão te mostrar essa foto, lembrando que também é importante não colocar 100% das fichas nisso, por isso as conversas complementam os dados, para que você tenha uma foto e também um filme, né? A foto vai ser os dados, que é a evidência daquilo que já aconteceu no passado, e as conversas vão te dar uma perspectiva de futuro para saber se essa é a direção correta. Muito bom. Johnny, alguma pergunta assim especial, por exemplo, sobre expectativas? Eu acho que a minha pergunta e até mais a consideração. A Camila foi durante muitos anos da indústria e agora no novo papel enquanto consultora, né?
Muda bastante, porque quando a gente fala, isso é uma das coisas que a gente considera que você que está acompanhando aqui todo o treinamento vai vivenciar. Quando a gente fala em você ser parte da empresa, você conhece a cultura. E o grande desafio de muitas vezes o consultor ou a consultoria é mergulhar a fundo para analisar de tal forma essa cultura que ele consiga também compreender ali as nuances do dia a dia, que é também o desafio de quem é da própria empresa, de tomar cuidado para não levar essas considerações também daquilo que são as verdades absolutas, mas que não necessariamente são verdades. É isso aí, Johnny. É muito importante. E como a gente, como consultoria, não está dentro da empresa, a gente precisa se munir de algumas ferramentas, que no caso são as perguntas certas, e a validação da consequência do trabalho. Se a gente fizer esse trabalho, a gente vai conseguir o quê? Se a gente não fizer, a gente vai conseguir o quê? E aí, com isso, estabelecer uma parceria com o cliente, né, também, para que a pessoa traga o máximo de informação para você também. E acho que, por fim, é a validação. Então, checar se aquilo que eu entendi é aquilo, de fato, que o cliente espera. Essas etapas são essenciais. Sem isso, a gente está trabalhando no escuro. Mas ela também serve para o profissional que está fazendo um projeto lá dentro. Existem muitas variáveis. Então, a etapa de analisar os dados serve muito bem para as duas partes, né? Na verdade, para qualquer projeto, para garantir o sucesso lá na frente. Legal. Ai, adorei. Na verdade, acho que você já trouxe uma game dica. Bom, pessoal, nós vamos mergulhar nesse nível, né? O analisar, depois de ter gerado tanta informação. Analisar é extremamente importante. Nós vamos jogar aí para um mergulho maior. Ká, nós estamos com os nossos convidados, né? Fechando o nosso bloco para que as pessoas comecem o jogo, continuem o seu jogo, uma game dica. Sobre analisar, qual seria a sua principal dica? Pega aquela que você fala, essa aqui, gente, se falhar, dançamos. Eu acho que eu diria que desconfie até que te prove o contrário. Se você não tiver uma curiosidade ou então um certo critério rigoroso na hora de levantar os dados, né? Porque você vai contar com pessoas, com terceiros. É importante lembrar que essa parte você está contando com outros, né? Então, estabelece uma parceria, explica para que você está fazendo, e assim a informação vai chegar até você de forma correta. Acho que seria isso, Dessa. Adorei. E aí, Johnny? Bom, gente, agora é hora de exercitar. Vamos lá para fazer os nossos exercícios. Bora focar no cronograma de atividades para mergulhar ainda mais nos aspectos do analisar, né, Adriana? Isso aí, foi 10, a gente ficaria aqui mais horas e horas, mas a galera tem que jogar, viu? Então vamos lá. Vamos apertar o play? Aperte o play. Aperta o play aí. Aperta o play. Aperta o play. Aê!